Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Sou Marco Kisteman, do Instituto de Difusão Espírita. Dou saudações a vocês que estão conosco nesta noite para dialogarmos um pouco sobre Eu sigo Jesus, né? Qual é o meu papel como encarnado, como espírito imortal? Já há várias encarnações e nessa encarnação em particular. Eu venho seguindo os ensinamentos de Jesus, em que medida eu compreendo os exemplos que o Mestre deixou para nós. Então, nós temos plena ciência de que Jesus, conforme está respondido, na codificação de Kardec, que Jesus é o nosso exemplo moral. O que significa isso efetivamente? É que se tivermos que fazer escolhas, se tivermos que seguir uma referência enquanto espíritos imortais, e no momento estamos encarnados, no planeta Terra, num planeta que passa por uma regeneração, e isso é muito fácil de ser notado pelas mudanças que vêm ocorrendo a cada segundo em vários contextos no planeta Terra. Então, nesse contexto de regeneração, de mudanças constantes, que espírito eu deveria seguir, imitar, basear as minhas escolhas, os meus pensamentos, aquilo que eu falo, como eu ajo, lidando com o meu semelhante. E essa resposta é dada na codificação espírita, com Jesus sendo o nosso exemplo moral. Isso quer dizer que se eu sigo Jesus, eu tenho que seguir os seus ensinamentos, o que Jesus falou, o que Jesus exemplificou e também o que está narrado, pelos evangelistas em seus evangelhos, histórias que contam as ações, as atuações de Jesus enquanto esteve encarnado há 2000 e poucos anos entre nós, exemplificando a prática do amor ágape, o perdão, a ponderação no falar, a calma, não burlar as leis, Jesus esteve entre nós e respeitou todas as leis, no entanto, questionou, as leis, colocou os homens para refletir se aquela lei fazia sentido ou não. Contudo, Jesus jamais entre nós contrariou ou burlou nenhuma lei, mas nos convidou a refletir se aquelas leis faziam sentido, um contexto em que Jesus viveu entre nós, em que as mulheres não tinham valor algum, como escravos, uma desigualdade social muito grande, poucos detendo muita riqueza e muitos em extrema miséria e pobreza material, um cenário muito semelhante ao que vivemos hoje no século XXI, com ainda uma grande exclusão social, uma grande desigualdade, com poucos, em torno de 1% dos encarnados na Terra detém a riqueza material de mais de 75% da população, Um desequilíbrio que mostra que nós precisamos ainda nos questionarmos se estamos seguindo Jesus de fato, o exemplo moral de Jesus, individualmente, como estamos indo em termos de grupos sociais, ou seguir Jesus é só um tema para palestras, discursos de líderes religiosos ou leituras edificantes que nós fazemos, nos sentimos bem, mas nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É claro que há uma comunidade de espíritos, puros, isso já está fartamente divulgado, são espíritos de alto quilate evolutivo moral que são eleitos por Deus e são responsáveis para organizar os planetas e administrar os planetas. Como sabemos, Jesus é o arquiteto do planeta Terra, é ele que toma conta da nossa casa,
que muitos ainda não sabem cuidar, né? Um planeta muito especial com condições de vida muito favoráveis, né? De longevidade, né? Para todas as espécies, inclusive para a espécie humana, é um planeta adequado para a nossa evolução, mas muitos ainda não valorizam a sua casa, né? Mas há espíritos que são elencados para participar da administração desses planetas, em particular no planeta Terra, né? Jesus, como nosso arquiteto, como nosso exemplo moral, nos traz ensinamentos de amor e redenção. Então, se eu quero seguir Jesus, eu preciso aprender a amar incondicionalmente. Isso é um processo, isso não se faz do dia para a noite. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a medir as minhas palavras, né? Aquilo que eu emito em direção ao meu semelhante. Eu preciso tomar muito cuidado, né, com os falsos profetas que a gente segue pela vida, né? São espíritos desequilibrados, impostos de liderança, espalhando desunião, espalhando uma falta de conhecimento muito grande com relação à ciência, com relação à religião, um uso hoje indiscriminado da palavra Deus para manipular milhões de pessoas, né? Deus não está acima de ninguém, Deus está entre nós, né? Isso foi falado pelo próprio Jesus. Então é importante que Deus está ao nosso lado o tempo todo, nunca esteve acima, abaixo, na direita ou na esquerda de nenhum espírito, né? Deus está conosco, está entre nós, né? Nos envolvendo, nos intuindo como um pai faz para educar moralmente seus filhos. No entanto, será que eu ainda sigo Jesus como eu gostaria? Por que que muitos ainda sofrem, né? Em períodos como vivemos, há alguns meses, né, quase um ano, de restrições sociais, de cuidados com a saúde, de despedidas de irmãos e irmãs queridas, né, que foram para o plano espiritual, de recepções de novos irmãos e irmãs que estão reencarnando nesse período tão desafiador para a sociedade, né? Esse período onde nós precisamos rever as nossas prioridades, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, aquilo que é necessário e principalmente aquilo que deve ser abandonado, que é supérfluo, né? Nesse período denominado de pandemia, né? Que para muitos é uma tragédia, é o fim do mundo, é o caos. Isso é uma ignorância espiritual, né? Que muitos cultivam. Deus, nosso Pai, jamais lançaria um castigo sobre os seus filhos. Contudo, nós semeamos, né? Nós plantamos e nós estamos colhendo ações ainda desequilibradas que nós fazemos no nosso planeta, não seguindo Jesus. Jesus era um espírito, é um espírito muito evoluído, ecologicamente evoluído também, sempre respeitou o meio onde esteve. E nós imitamos Jesus nesse sentido. Nós temos cuidado da nossa casa, nós temos cuidado do nosso bairro, nós temos cuidado daquilo que nós produzimos de resíduos, né? Ou simplesmente nós achamos que o planeta Terra é capaz de nos sustentar nessa forma de viver sem planejamento, muitas vezes ecológico, desrespeitando as leis naturais durante quanto tempo? E aí surge a pandemia e muitos despertam um estágio de sofrimento muito grande nessa época, porque quando nós deixamos de exercitar a nossa fé, né, a nossa crença de que a felicidade não é plena, mas ela é possível num planeta de regeneração, nós começamos a viver estágios psicológicos de tristeza, alguns de depressão, outros de melancolia, que podem descambar em atos muito perigosos para a nossa encarnação. Então, em momentos como nós temos vivido, mais do que nunca fica o convite a seguir os ensinamentos de Jesus, né? Por ignorar o amor de Jesus e o trabalho que esse Espírito vem realizando há milhares de anos
entre nós, né, como nosso exemplo moral, muitos têm caído, né? Muitos têm errado, muitos têm sofrido. E os ensinamentos de Jesus, gente, são o caminho para aprendermos a amar e pararmos de sofrer. Cada ação de Jesus que foi documentada, que está muito acessível a todos nós na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, cada ensinamento de cada história que Jesus vivenciou, que Jesus exemplificou, que está lá nas parábolas, são bússolas morais para nos conduzir de forma tranquila nesse momento de tantas mudanças, de tantas despedidas e de tantas chegadas de irmãos entre nós. A missão de Jesus foi encaminhar a humanidade terrestre para a senda do bem, de modo que cada espírito evolui em termos morais e cognitivos. Então, não adianta, eu tenho duas asas, nessa metáfora da asa, não adianta uma evolução material sempre à frente de uma evolução espiritual, moral, né? São duas asas, a moral e a material. Nós precisamos equilibrar o crescimento dessas duas asas. Podemos evoluir materialmente, que é muito mais simples, né? Para alguns espíritos, para outros é mais desafiador, porém, moralmente, a matéria não pode nos atrapalhar em nossa evolução. O que isso quer dizer? Eu preciso ter um equilíbrio na minha vida, né? Tanto nesse contexto de conquistas materiais, de conquistas espirituais, um equilíbrio no falar, no se alimentar, no pensar, no descansar, no trabalhar, né? Os extremos são muito perigosos para o espírito encarnado, né? O contexto de vida que Jesus viveu, né, num reinado, talvez o reinado de maior progresso material de Caio Júlio César Otávio, né? Um imperador muito inteligente, muito popular e que promoveu um grande progresso, né, no Estado governado por Roma, que tinha várias províncias. Contudo, era um ambiente mergulhado em guerras, religiões como berços de vaidades, imoralidades, excessos e uma ampla desigualdade social, como a gente pode comprovar pelas ricas produções bibliográficas, né, e cinematográficas sobre esse período em que Jesus viveu entre nós, né, como encarnado. Era um contexto em que era desafiador para um espírito como Jesus, e somente um espírito evoluído como Jesus seria capaz, né, como poucos dos Cristos escolhidos para nos exemplificar o amor, o perdão, a caridade numa época tão turbulenta, muito parecida com o que a gente vive hoje no mundo, com muitas desavenças, com muito descrédito, com muitos espíritos encarnados que não acreditam em Deus ainda, né? Que não acreditam nos exemplos de Jesus, que colocam Jesus como um filósofo, uma hipótese, né? Um ser caminhante na Galiléia e na Judéia, e nós sabemos muito bem que Jesus é a nossa luz, né? E é seguindo Jesus que nós vamos passar por essa tempestade que nós estamos passando, com fé, com oração, com prece, o que me recorda aquela passagem de Jesus no barco, né? Jesus e alguns que o seguiam estavam no barco e vem a tempestade e Jesus está lá dentro, no cantinho, repousando, dormindo, porque um espírito encarnado precisa do sono e Jesus encarnado, né? Deita-se, repousa, está cansado, descansa, está lá dormindo e de repente é acordado pelos discípulos, por alguns deles apavorados, porque o barco estava sacolejando, né, na tempestade, eles estavam com medo de morrer naquela chuvarada que estava acontecendo, né? E como Jesus age? De forma tranquila, né? Jesus questiona: se ao meu lado, vocês estão aqui ao meu lado, e estão com medo, né? Qual o medo? O medo de quê?
né? Se vocês estão comigo, a fé, mais do que nunca, deveria estar funcionando bem. Contudo, a gente sabe que a teoria é uma coisa, a prática é outra. E nós precisamos nos controlar no barco que nós estamos, nesse momento, passando por ondas fortes, por ventos fortes, por chuvas fortes, né? Mas o sol estará amanhã a nos receber a cada momento da nossa vida, né? Jesus tem também, né, foi por meio de Moisés, mediunicamente, a recepção dos 10 mandamentos que Jesus vai exemplificar e vai divulgar por meio dos seus ensinamentos de amor, né? Jesus, um espírito muito paciente, nas produções cinematográficas e nas produções bibliográficas evangélicas, você vê a calma com que Jesus explicava aos discípulos, evangelizava, conversava, né, de uma forma muito prudente, muito calma, porque jamais se esperaria de um espírito, né, desse quilate outro comportamento. E é esse comportamento que nós temos que ter nesse momento, e não nos descabelarmos, sair correndo achando que o mundo está acabando, porque irmãos nossos estão desencarnando, né? Todos desencarnarão um dia. Contudo, nesse período é muito importante que nós sigamos as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, o que dizem os médicos, os cientistas, nos preservarmos, dentro do possível, ficarmos mais reservados, inclusive nas religiões, é um fato, precisamos praticar a caridade, continuar entregando cestas básicas, contudo, os trabalhos no momento podem ser feitos com toda a segurança de forma virtual. O passe, o atendimento fraterno e todos os trabalhos de estudo podem e devem ser incentivados nesse momento, né, a serem feitos de uma forma virtual. E se Jesus estivesse encarnado entre nós, é exatamente assim que ele atuaria, não tenho dúvida alguma, né? Estaria seguindo as leis vigentes, poderia até questionar algumas, né? Mas seguiria as leis, não burlaria as leis, convidaria a todos a refletir se tal lei faz sentido ou não, mas diante da lei posta, não transgrediria a lei. Então nós não devemos acreditar em falsos profetas que já à época de Jesus estavam entre nós, pessoas que não são médicas, que não têm formação nenhuma científica e divulgam falsas notícias sobre falsos medicamentos que podem curar uma doença que ainda a ciência está tentando entender, né? Então nós devemos, acima de tudo, usar o bom senso, a humildade de seguir Jesus até nesse momento em que muitos espalham falsas novidades, falsas esperanças, falsas curas, né? Todos nós sabemos que cura para doenças só vem por meio de medicações seguras, comprovadas e vacinas. Fora isso, é seguir falsos profetas. E Moisés traz os 10 mandamentos, e aquele que está realmente coroando todos os outros, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Esse mandamento resume, né, ou esse convite resume todos os atos que Jesus exemplificou entre nós e todas as leis. Nesse sentido, é importante destacarmos que o cristianismo é a síntese e simplicidade em luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, ou seja, os sistemas religiosos mais antigos deram origem ao cristianismo, né, que divulga as ações e a palavra de Jesus. O que devo buscar então ao seguir Jesus, ao me questionar, estou seguindo Jesus? Antes de tudo, devo buscar imitar os ensinamentos do Mestre, porque Cristo ensinou com amor e humildade, e é assim que eu devo agir, é assim
que eu devo trilhar o meu caminho em busca da minha estabilidade espiritual, né? A minha felicidade enquanto encarnado, porque somente por meio da reforma íntima, de seguir os ensinamentos de Jesus, eu vou ser capaz de cumprir a minha missão evolutiva. Não há atalhos, não há jeitinho, né? E nós sabemos muito bem pelos exemplos que são narrados pelo André Luiz na sua trajetória no mundo espiritual, após estagiar durante 8 anos no umbral, quando ele retorna a nosso lar com a ajuda da sua mãe, né? Quando ele cai em si, ele percebe toda uma trajetória que ele vai ter que fazer de reconstrução espiritual, né? Enquanto estava na terra com o posto de médico, quando retorna a nosso lar, nem para varrer o chão da enfermaria ele tem condições, né? E muitos que estão encarnados hoje se iludem com os títulos da terra, com as posições de poder que estão na terra, e quando retornarem para a pátria espiritual, vão ter uma surpresa, né? Porque esses falsos privilégios, esses cargos ilusórios de poder que nós temos, ou que muitos têm na terra, não nos garantem uma posição no mundo espiritual. O que nos garante uma posição no mundo espiritual de responsabilidade e de respeito é uma reforma íntima, é o caminhar nas trilhas que Jesus caminhou. E aí vem alguns ensinamentos para eu refletir se sigo realmente Jesus ou sigo falsos profetas que estão por aí momentaneamente iludindo milhões de espíritos, né? Primeiro ensinamento que eu devo estar sempre atento: a humildade, porque Mateus narra: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós sabemos muito bem que o reino dos céus não é um local imaginário, não é um palácio, não é um templo com colunas de Salomão. O reino dos céus está dentro de nós, né? O reino dos céus é a minha paz com a minha consciência, é a minha tranquilidade, é a minha força em fazer o bem, é a minha força em amar ao próximo. E aí você vê onde Jesus nasceu, numa manjedoura, né, equivalente ali ao fundo de uma casa, entre os animais, numa palha, né, num cestinho ali que foi colocado o corpo daquele que estava encarnando para ser nosso exemplo moral, né? E muitos hoje se iludem com a riqueza, com a grandeza de templos, de casas, né? De fazendas, de quantidades materiais, e quando desencarnam veem a pobreza espiritual que viviam. Nós precisamos estar muito atentos, porque Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que afastam as suas criaturas do Pai. Então, é o grande desafio. Eu não consigo ser humilde se eu sou orgulhoso, e se eu sou orgulhoso, eu não consigo desenvolver a humildade. Um segundo ensinamento para eu estar ciente: estou seguindo Jesus, né? Ou estou me iludindo com esses irmãos que estão por aí falando bobagens, usando o nome de Deus para enriquecer e iludindo a população? Um ensinamento importante: a lei do amor, né? A lei áurea: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que Jesus diz o tempo todo em atos e palavras, muito mais em atos. Veja a trajetória de amor de Jesus em algumas décadas, encarnado entre nós, porque o amor resume de forma integral a doutrina de Jesus. Se nós tivermos que resumir todas as ações, todas as atuações de Jesus entre nós, nós resumiríamos na palavra amor. É o amor ágape, né, que extingue misérias sociais na medida em que nos purificamos espiritualmente. Eu posso ser miserável em termos materiais, não ter quase nada, ou não ter praticamente nada, ou não ter nada em termos materiais, mas eu não posso ser um espírito
miserável, né, em termos morais, porque isso vai me fazer andar de lado, não caminhar, não enxergar a luz, não ser feliz e não praticar a lei do amor. O amor e a justiça de Deus são inquestionáveis, né? Muitos ainda não acreditam em Deus, né? Vamos dar tempo ao tempo, cada um atinge o seu estágio evolutivo no seu ritmo. Agora, o amor ágape é o fundamento da vida e a justiça de toda a lei. Há irmãos que não acreditam em Deus, né? Talvez ainda não entenderam o que é Deus, né, na sua vida. Geralmente a gente não acredita muito naquilo que a gente também não entende, né? Contudo, praticar a lei do amor independe se você está acreditando ou não em Deus. Isso deve ser inerente e é inerente ao Espírito. Os exemplos e ensinamentos de Jesus refletem o amor e a justiça de Deus. Em todos os seus atos você consegue comprovar isso, em todos os atos de Jesus. Somente evoluímos, somente estamos equilibrados quando praticamos o amor, né? Somente evoluímos nas ações no bem e somente evoluímos sendo justos e honestos, né? E não existe meia honestidade, não existe meia justiça, não existe, eu amo, mas não existe mas. Se eu amo, se eu sou justo, se eu sou honesto, se eu sou cristão, se eu acredito em Deus, se eu sigo Jesus, não existe porém, não existe mas. E aí, a fidelidade a Deus é muito importante. A primeira qualidade que deve ser cultivada em nós, de acordo com Jesus, é a fidelidade a Deus, sermos fiéis a Deus, né? Acreditarmos que o Pai está nos possibilitando passar por momentos desafiadores para a nossa inteligência, né? E na Boa Nova, Jesus é narrado: André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma sim mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficares cego e mudo, imobilizado das mãos e dos pés, podes servir a Deus com paciência, com coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor sublime. E aí nós temos um grande ensinamento de Jesus a André, quando ele diz que nós muitas vezes não precisamos do nosso equipamento corporal para seguirmos Jesus, né? Para acreditarmos em Deus. Nós temos exemplos de muitos espíritos que estiveram entre nós e estão desprovidos dos braços, né? Das pernas, dos membros superiores, membros inferiores, muitos sem visão ou com baixa visão, com baixa audição e que conseguem passar a mensagem de Jesus por meio de seus exemplos. Basta um clique lá no Google, na internet, nós vamos achar vários exemplos de irmãos que têm restrições físicas muito grandes, mas que têm uma fé de aço, uma fé muito grande. Eu gosto sempre de lembrar de um irmão que eu gosto muito, o Jerônimo Mendonça, né? Esse mineiro de Ituiutaba, que aos 18 anos ficou tetraplégico por uma doença congênita, ele fica paralisado do pescoço para baixo, contudo fundou a Sopa dos Pobres em Tuiutaba, fundou instituições espíritas, fazia campanha do quilo pelo telefone, fazia palestras deitado na sua maca, na sua cama-maca, ficou 32 anos enclausurado com dores físicas terríveis, mas não reclamava, espalhava sementes de amor, esperança, fé. Um grande discípulo de Jesus, o Jerônimo Mendonça, esse mineiro de alcunha, gigante deitado, né, que esteve entre nós e trabalhou até a véspera da sua desencarnação, fazendo campanha do quilo por telefone, né, para aqueles que ele, junto com seus trabalhadores, atendia lá em Tuiutaba. Então, um grande exemplo que não precisou do organismo físico, porque tinha uma inteligência espiritual muito aguçada.
Mateus, no capítulo 22, diz: a fidelidade a Deus é também sinônimo de amor. Então, quando somos fiéis a Deus, nós estamos praticando o amor, né? Um ensinamento muito precioso também que nós devemos estar sempre questionando: eu estou seguindo Jesus, gente? Então eu tenho que amar o próximo. Mas quem é meu próximo? É aquele que está ali, bem próximo. É aquele que está do lado. É o ente querido, é aquele parente difícil que está ali do nosso lado. Nós também não somos fáceis, né? A gente não pode rotular os outros, nós devemos antes olhar para o nosso comportamento, mas nós devemos amar aquele que está ali do nosso lado. Esse é o nosso próximo mais próximo. Como Jesus narra na parábola do bom samaritano, narrada por Lucas, no capítulo 10, né, nos versículos 25 a 37. Aquele que está ali deitado no chão é o meu próximo, né? E se eu passo, como os dois primeiros personagens da parábola, que tinham o dever de parar e amparar, não o fizeram, se omitiram, foram hipócritas, falavam uma coisa na tribuna e depois na prática ignoravam o seu próximo, não amavam de verdade. E aquele justamente de que se esperava menos, o samaritano, ele para, socorre, leva para a estrebaria, paga o seu tratamento e segue em frente. É assim que nós devemos agir. Na primeira epístola de João está narrado: amados, amemo-nos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É João escrevendo, né, um ensinamento de Jesus. O mandamento mais importante, então, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Quando eu faço isso, eu estou seguindo plenamente Jesus. Eu estou tranquilo, porque o segundo mandamento diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus, se eu creio em Deus, se eu tenho fé em Deus, se eu amo o meu próximo, se eu pratico a lei do alto amor, de me cuidar, de cuidar do meu pensamento, de cuidar desse presente que Deus me deu, que é o nosso corpo, eu vou estar seguindo Jesus, né? Isso tudo está lá narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22. O reino de Deus, né? Se eu sigo Jesus, eu tenho ciência de que há o reino de Deus, e o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso durante a pandemia ficou muito claro, gente. O que nós precisamos para ter tranquilidade espiritual? Quase nada de material, né? Passamos meses com restrições e ainda vamos passar, né? E só o que é capaz de nos colocar com tranquilidade é seguir Jesus, né? O reino de Deus, segundo Lucas, está dentro de nós. E o caminho para o reino de Deus é estreito, é difícil. Nós estamos vendo aí em plena pandemia. E para caminharmos é preciso amar, extinguindo aos poucos o egoísmo, o orgulho, as ilusões da matéria, e pararmos de ouvir esses falsos profetas que estão a todo momento nas redes sociais, nas mídias sociais, com o microfone na mão, destronando Deus o tempo inteiro com a sua falação ignorante e egoísta, tudo em nome de um poder ilusório, né? E por fim, um ensinamento para saber se realmente eu estou seguindo Jesus é a necessidade do perdão. Pedro a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe diz de uma forma bem calma: não te digo 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Cada falha cometida contra mim, eu devo perdoar 70 vezes, 7 vezes. E a gente sabe que tem duas maneiras de perdoar: o perdão da boca para fora, com restrições, e o perdão de coração, né? Como Jesus exemplificou entre nós. Evangelizava, educava, e a forma de educar: vá e não erres mais, meu irmão. Tá certo? Tá perdoado, mas
Siga em frente sem olhar para trás, porque quando nós perdoamos e depois ficamos lembrando para a pessoa daquele ato de perdoar, não é um perdão devido. O perdão é aquele que nós temos tranquilidade de seguir a nossa vida e orar por aquele que nós perdoamos. E o valor da oração nesse momento, mais do que nunca, é muito importante. Marcos diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, creias que recebereis e obterás. E quando estiveres orando, perdoai se tendes algo contra outrem, para que vosso Pai vos perdoe as vossas falhas e ofensas. Então nós devemos estar sempre em prece, agradecendo e eventualmente pedindo algo que nos seja necessário, né? Parar de ser pedinte o tempo inteiro, ficar pedindo, pedindo, pedindo. Vamos agradecer e pedir somente o necessário. Questão 340 do Consolador. A oração é divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, a oração, a prece, é um instrumento muito valioso para ser desperdiçado, né? Então, nós devemos ter clareza da importância que é, nesse momento, seguir os ensinamentos de Jesus, praticar a lei do amor, do perdão, deixar para lá conversas que não são edificantes, contendas, bate-bocas em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Não tentemos convencer ninguém da verdade, né? Aquele que acha que já está certo, não adianta evangelho, não adianta Deus, não adianta Jesus. Ele vai entender com o dia a dia, o cotidiano, com as provas e expiações que tem que passar. Foi assim com a gente. Contudo, nós devemos canalizar nesse momento as nossas energias para a prece, para o trabalho edificante, para a prática de caridade, para socorrer aqueles que passam necessidades materiais e psicológicas. Tudo isso com normas de segurança de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tomando muito cuidado, porque isso também faz parte da responsabilidade nesse momento. Estamos num barco passando por uma tempestade. A tempestade vai passar. Nós, contudo, não podemos ser tempestades ambulantes, né? Não podemos espalhar o pânico, o ódio, a descrença. Temos que ser como Jesus. Nos momentos corretos, vamos descansar, vamos nos reequilibrar. Nos momentos exatos, vamos atuar, vamos agir com máscara, álcool gel, luva, segurança, respeitando as normas ditas pela ciência. Não podemos esquecer que a doutrina espírita está embasada em filosofia, ciência e religião. Logo, a ciência é uma das pontas do tripé que deve ser respeitadas. Desejo a todos um ótimo final de ano, né? 2020 foi um ano de muitos ensinamentos, muitos aprendizados. A todos que estão aí, né, me ouvindo nesse momento, essas humildes palavras que eu tenho para oferecer, né? Um abraço dos irmãos do ID, né, Instituto de Difusão Espírita aqui de Juiz de Fora. Um abraço meu, Marco Kisteman, né? Um beijo no coração de todos vocês, meus amigos que me ouvem nesse momento. Vamos cultivar o nosso jardim espiritual, psicológico, né? Com flores, com gramas verdes, com esperança, com bons adubos espirituais, para que tenhamos um 2021 desafiador e que possamos passar por essa tempestade dentro do barco, certos de que quem está no leme é Jesus, nosso exemplo moral, e aquela lua que está ali nos guiando para sair da tempestade ou aquele sol é Deus, nosso Pai. Muita paz, muita fé, muita esperança, muito amor, muita amizade, né? Muita caridade, que sejamos capazes de colocar em prática em 2021 o que ainda não conseguimos fazer nesse ano de 2020. Um beijo no coração de vocês, até breve.
Vamos cultivar o pensamento positivo, a fé prática e as ações de amor. Muita paz.